Fui entregue pela minha mãe para o demo em troca de riqueza. O relato de hoje, quem enviou foi o Pedro. Ele é do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu acho que é isso. Ele conta que nos anos 1974, o pai dele faleceu. A mãe dele ficou viúva com 40 anos e tinha 5 filhos. Eles moravam em um sítio, em uma terrinha, mais ou menos umas 50 de terra. E ele conta que depois que o pai dele faleceu, eles começaram a sofrer porque não tinha o que comer, eles passaram muita necessidade. E a mãe não sabia o que fazer, não trabalhava e ficou com esses 5 filhos pequenos e não tinha ajuda, ninguém, a família morava distante, então não tinha quem ajudasse. E eles começaram a passar fome, começaram a mendigar. Então, certa vez, no desespero, ele conta o seguinte, no desespero, a mãe dele, vendo os filhos com fome, né, pedir comida e não tinha para dar, ela resolveu, às 3h30 da manhã, em uma madrugada, ir a uma encruzilhada. E lá ela invocou lá uma entidade, invocou lá um espírito, né? E ela conta que de tanto ela insistir invocando, aquela coisa apareceu, né? E o que apareceu não foi nada bom. Diz que a entidade apareceu, né? O espírito apareceu e perguntou o que ela queria, né? E ela disse que eles fizessem, ela queria ter condições, né? Ter dinheiro, ter condições de cuidar dos filhos dela, de ter o que comer, ter o que dar para os filhos dela comer. E se tinha como ele fazer alguma coisa para que ela tivesse dinheiro para poder criar os filhos dela. E a entidade, aquele espírito, perguntou: e o que você trouxe para mim? Então ela disse: nada, eu não tenho nada. Eu estou aqui em desespero e vim para pedir, né, para os orixás, para alguém, né, algum espírito que puder me ajudar, me dizer o que fazer, me dar riqueza. Então ele conta que aquela entidade, né, materializada, disse assim: você diz 4 números e disse: você vai jogar por 3 dias esses números. E mesmo que você ganhe, mas você vai continuar jogando. Você vai fazer esse jogo por 3 dias e os 3 dias você vai ganhar o dinheiro. Só que você tem que me dar alguma coisa. O que você tem? Ela disse: nada, eu não tenho nada. Então ele disse: e os seus filhos? Eu quero o seu filho caçula, o seu filho pequeno. Então ela disse: não, o meu filho pequeno eu não dou. E aí eles começaram a negociar lá e ela disse: eu dou o meu filho de 6 anos. Então, assim foi feito. Ele disse: então, quando ele tiver com 7 anos, você leve ele ao centro tal, né? Falou qual o local, né, do centro que era para ela levar o filho. E eu vou consagrá-lo para que ele, quando ele crescer, ele trabalhar para mim. Então, assim foi feito. Ela muito satisfeita, achando que estava fazendo a coisa certa. E aí ela foi para casa. E ali ela foi até esse centro, né, para falar com o dono lá do centro. E assim foi combinado. Quando a criança completasse 7 anos, ela ia levar ele até aquele centro que foi o centro que foi indicado pelo aquele espírito. Então passou-se o tempo e essa mulher começou realmente a ganhar dinheiro. Os 3 dias que ela jogou, ela ganhou muito dinheiro e mudou a vida dela, né? Ela foi morar na cidade, ela comprou casas e aí tudo melhorou de vida. E em um ano ela já estava muito bem. Foi quando a criança completou os 7 anos e aí ela levou a criança até o centro, né, para consagrar a criança ao demo, né, a criatura que ela havia oferecido à criança. Quando chegou no centro, pessoal, dizem que ele conta que houve um grande reboliço. Na hora que ela entrou com ele, né, que hoje ele já é um adulto, na hora que ele entrou com aquela criança, ele disse que houve um grande reboliço. Disse que foi uma confusão muito grande. Disse que os espíritos que estavam naquela pessoa, naquela pessoa que recebeu, expulsou a mãe e ele de lá do centro. Falou que ela saísse com aquela criança, porque o dono daquela criança era muito poderoso e muito perigoso e que chegou ali para queimar todo mundo.
E ali, pessoal, ela disse que houve aquela confusão e o reboliço foi muito grande, então os dois foram expulsos, né? E ao ser expulso daquele centro, né, o demônio, né, que ela tinha feito o pacto, né, de riqueza, não quis a criança porque ele disse que a criança tinha um dono muito poderoso e que aquela criança nunca mais pisasse naquele local porque estava danificando, estava queimando tudo lá. Então ela saiu. E ali, pessoal, o pacto foi quebrado por conta que ela não tinha como aquela criança ser consagrada ali, porque aquela criança já tinha um dono. E ali, pessoal, ele conta o seguinte, que o tempo foi passando, né? E a mãe dele foi ficando doente e perturbada de uma forma, e foi perdendo tudo. Ela foi perdendo casas. Hoje tá difícil de gravar aqui, pessoal, que os pedreiros estão fazendo muito barulho. Então, pessoal, ali ela foi perder, eles foram perdendo tudo, né? Ficando pobre. E ela foi ficando doente, debilitada, aí acabou ela ficando louca, pessoal. Ela via as entidades, né? Ela via aqueles espíritos que ela via o espírito que ela havia feito o pacto, e ela via outras entidades, né? E assim, obsessores, né? Obsediava ela e perturbava ela, e eles acabaram internando, né? Os outros filhos já foram ficando maiorzinhos, e aí acabaram internando a mãe como louca, né? Ela morreu como louca, pessoal. E aí passou-se o tempo, eles perderam tudo, mas eles deram a volta por cima, né? Os mais velhos foram trabalhando e cuidando dos mais novos. E assim foi feito, pessoal, e tudo deu certo, mas acontece o seguinte, que ele começou a ver ela todos os dias, ele disse, à noite, né, ele disse que fechava os olhos e via ela em desespero, chorando. Ele sonhava, pessoal, com ela em chamas, ela em labaredas, e ele disse que era um dos pesadelos, que ele já estava para ficar louco. Então, pessoal, passou-se o tempo e ele sempre via ela, e ele orava por ela, fazia orações, pedia a Deus por ela, né? E quando ele disse, pessoal, ele disse o seguinte, quando eu ia rezar pela minha mãe, eu começava a rezar, ela pedia culto de orações. Ela dizia, eu quero um culto de oração, e pedia para que ele tirasse, né, atirasse ali daquele lugar que ela estava em chamas. Então, certa vez, pessoal, ele não teve mais o que fazer, em desespero, só ele que via ela, só ele que passava, né, por esses pesadelos, né, vendo a mãe sofrendo, tanto em sonho como ele via, ele fechava os olhos e ela ficava em frente a ele chorando, em desespero. Então, pessoal, certa vez ele resolveu procurar um grupo que faz investigação sobrenatural, inclusive eles têm um canal, é a Cris, parece que é a Cris Sobrenatural, é alguma coisa assim. E ali ele pediu para ela foi até essa cidade, né? E ele pediu para ela, ele disse que pediu chorando, né? E ele disse que tem o vídeo, acha que a Cris filmou, né? E aí eles foram até o local do sítio, não foi nem a casa que eles moravam, ele foi até o local onde tudo começou. E ali, pessoal, ele conta que a Cris passou, né, o Spirit Box, passou os aparelhos e realmente detectou o espírito preso, né? Lembrando, pessoal, que assim, a Bíblia fala diferente, né? A Bíblia fala que aquele que morreu tem que se arrepender antes, né? Porque quem já morreu, pessoal, nós temos que evoluir aqui na Terra, nós estamos aqui para evoluir. Viemos aqui, Deus nos colocou aqui nesse propósito para que o nosso espírito evolua, né? Então, a Bíblia diz que ai daquele que morrer sem se arrepender, né? Então, assim, mas ele conta que, pessoal, que ela tinha a voz realmente de uma mulher e ela contou dentro no aparelho Spirit Box, ela contou para a investigadora o seguinte, né? Contou que tinha oferecido o filho e o filho realmente tinha um dono, né? Que Deus, né? Que um anjo havia descido. Ela contou que o anjo havia descido nesse centro lá onde ela estava para consagrar o filho ao demo, né? E o anjo desceu e foi queimando os obsessores, né? Destruindo lá toda a potestade. E eles foram expulsos. E ela ficou, como ela tinha feito esse pacto, né, e ela tinha ganhado muito dinheiro, então o inimigo, ele tomou conta da alma dela, deixando ela louca. E aí, pessoal, pelo Spirit Box, a investigadora perguntou se o que deixou ela louca foi os obsessores. E ela, sim, confirmou que sim. E depois, pessoal, ela pedia, né, um culto de oração. Ela pedia muita oração. E ali foi feito orações para
A investigadora tentou encaminhar o espírito para a luz, né? E ali foi feita orações e ele disse que a partir desse dia não tem visto mais nada. Por hoje é só. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Beijo, meus amores.